Justiça Flávio Dino também participou de evento em São Paulo nesta quarta-feira e classificou como leviana qualquer tentativa de associar a fala do Lula dada ontem na entrevista ao Brasil 247 a esse plano descoberto contra o Sérgio Moro. E por isso finalizo essa declaração dizendo que é vil, dizendo que é leviana, dizendo que é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Claro que os desdobramentos, além de criminais em relação à investigação contra integrantes da facção, os desdobramentos políticos em Brasília hoje estão gigantescos. Quem está acompanhando tudo que está acontecendo na capital federal, inclusive acompanhou agora há pouco as palavras do Sérgio Moro no Senado, foi o repórter Márcio Rocha, está conosco nesta abertura de Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O senador Sérgio Moro, né, que é o alvo aí dessa possível facção aí que está querendo, enfim, atentar contra a vida dele, está no plenário nesse momento fazendo um discurso, né? Agora, nesse momento exato, ele ouve o à parte, né, o comentário dos outros senadores ao discurso que ele começou há cerca ali de 10 minutos. E a Sérgio Moro, durante esse discurso, ele pediu basicamente que apresentou um projeto, né, falou que pediu que os senadores tivessem mais atenção ao projeto que ele ainda vai apresentar, mas já declarou, né, o projeto que ele criminaliza o planejamento de ataques contra autoridades públicas e também pediu um endurecimento das leis atuais, justamente por ele ser esse alvo aí dessas facções criminosas. Mais cedo a gente teve duas manifestações públicas, né? A primeira foi do ministro da Comunicação Social do governo, o deputado agora licenciado, né, Paulo Pimenta, que ele parabenizou a Polícia Federal pela operação, mas ele falou que não era possível, era até leviano, era até perverso fazer uma ligação dessa operação, né, do planejamento desses atentados contra Sérgio Moro ao governo e mais especificamente ao presidente da República. Isso porque Lula, naquela entrevista que eu falei ontem do Brasil 247, usou até um termo chulo contra Sérgio Moro e aí, curiosamente, no dia seguinte apareceu essa operação de um planejamento, né, contra um planejamento de um atentado a Sérgio Moro. E aí falou que isso não pode, repetiu basicamente, né, o que falou Flávio Dino aí, que a gente acabou de ouvir, que não pode fazer essa ligação do atentado com o presidente Lula, já que a Polícia Federal foi uma instituição republicana e impediu justamente um atentado contra a vida de um parlamentar, inclusive um parlamentar da oposição. Agora há pouquinho, quem falou também foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele foi bem breve, né? Ele estava com outras ideias para falar naquele momento, naquela entrevista coletiva, falou de medidas provisórias, mas ele falou, né, se solidarizou com o presidente, com o senador Sérgio Moro e também falou, né, que isso não pode acontecer no Estado Democrático de Direito. Só para fazer um resumo breve do que aconteceu, né, para a gente relembrar, ele seria um dos alvos da quadrilha que vinha planejando atentados contra esses agentes públicos no Brasil. A Polícia Federal, então, cumpriu hoje, né, 21 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e outros 4 de prisão temporária em estados como Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. E essa quadrilha pretendia realizar ataques de forma simultânea e o plano inicial era mesmo, né, o homicídio de vários agentes públicos. E o Paulo Pimenta, né, como eu falei anteriormente, ele lembrou que essa investigação não tem nada a ver com a declaração do ex-presidente, do presidente Lula, porque, segundo ele, já vinham sendo monitoradas essas situações desde o fim de janeiro e que essas investigações apontavam que Sérgio Moro sofreria esse ataque no Paraná, sendo que os criminosos chegaram a alugar, inclusive, um imóvel próximo à casa do parlamentar. E aí, o ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente já falou aí com ele, né, falou que outro alvo dos criminosos seria esse promotor de justiça aí de São Paulo, Lincoln Guaquia, que é o principal investigador dessa facção criminosa aí no país.
Também foram apreendidos nessa operação uma moto, maços de dinheiro em cofre, relógios, colares de ouro e também um carro de luxo. Aqui em Brasília, a gente está agora vendo, né, a manifestação dos outros parlamentares em solidariedade a Sérgio Moro. Falta também a gente ver, a gente espera que isso aconteça ainda hoje, da manifestação da Rosângela Moro, que é a mulher de Sérgio Moro e que é deputada federal, lá na outra casa, deve pedir a palavra para falar um pouquinho sobre esse assunto, mas a gente está monitorando, assim que tiver novidades, a gente chama vocês aí. Muito bom, Márcio. Obrigado. Bom trabalho por aí em Brasília, porque olha, trabalho não falta na capital federal, hein, companheiro? Bom trabalho por aí, a gente volta a se falar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.